Não busquem apenas rentabilidade, pessoal. Aqui a gente vai mostrar isso, mas a gente frisa isso sempre, tá? Não busquem só rentabilidade. Entendam os tipos de investimentos, porque vocês podem estar entrando em investimentos muito longos, ou o indexador não está favorável, ou muitas vezes não tem garantias, né, do FGC, que a gente vai falar também. Então, não busquem só rentabilidade, vamos entender um pouco mais sobre os investimentos. E o intuito desse vídeo é justamente educação, entender um pouquinho mais. Fala pessoal, bem-vindos a esse vídeo. No vídeo de hoje a gente quer tratar um assunto muito pertinente, especialmente alta por conta da Selic alta no movimento aqui no Brasil, que é uma plataforma que a gente costuma utilizar para fazer uma filtragem, um olhar mais macro dos investimentos de renda fixa. E também a gente vai entrar um pouquinho mais na parte técnica de cada um, né? Brevemente, pelo menos. Aproveitando, né, que a gente tem essa taxa de juros tão alta e que é realmente um ponto a ser levado em consideração de que não vai haver cortes tão significativos em um futuro breve, então como tirar vantagem disso também, né? Porque muitos acreditam que a gente não consegue ter retornos atrativos, mas muitas vezes é pela falta de conhecimento. É. Muitos acreditam que deixar o dinheiro parado é melhor, ou até em alguma poupança que muitas vezes está em um banco físico, mas que está pagando ali seus 85% da CDI. Então fica um ponto de que existem hoje ferramentas gratuitas que a gente pode observar não só quais são as instituições, a gente pode observar a rentabilidade, a gente pode observar os indexadores. Então, se tem algum ativo atrelado a algum indexador, o que isso significa? Se ela está indexada, se existe uma parametrização em conjunto com a inflação, com a taxa de juros, CDI, enfim, a gente consegue observar esse ativo, a gente consegue ver o horizonte dele, ou seja, quanto tempo até a sua liquidação, se tem liquidação diária ou não, se tem imposto sobre ele ou não, que é muito importante, porque, de novo, em outras vezes a gente já comentou, nós temos diferentes formas de rentabilidade, né? A nominal, que ela é vendida, que é o bruto, a líquida, que é pós a gente pagar os impostos, e a real, que é quando a gente considera o nosso custo de vida junto. Inflação, poder da moeda, entre outros dados. Mas aqui a nossa intenção é geralmente trazer conhecimento, mostrar como existem formas gratuitas de a gente ter conhecimento e tomar decisões realmente bem pensadas, né? Exatamente. Vou entrando no que o Guto comentou, e um ponto muito importante para deixar claro já no início do vídeo é: não busquem apenas rentabilidade, pessoal. Aqui a gente vai mostrar isso, mas a gente frisa isso sempre, tá? Não busquem só rentabilidade. Entendam os tipos de investimentos, porque vocês podem estar entrando em investimentos muito longos, ou o indexador não está favorável, ou muitas vezes não tem garantias, né, do FGC, que a gente vai falar também. Então, não busquem só rentabilidade, vamos entender um pouco mais sobre os investimentos. O intuito desse vídeo é justamente educação, entender um pouquinho mais, tá? Bom, aqui na plataforma a gente tem o app Renda Fixa. Vocês podem entrar aqui, eu vou pegar o mouse para mostrar para vocês. Vai entrar no site, clica em investimentos, renda fixa, como a gente já estava olhando aqui. Cara, é uma plataforma simples, tranquila, é a famosa peneira. A gente consegue entrar ali e fazer uma filtragem dos investimentos, dos produtos de investimentos que a gente tem em diversas instituições bancárias. Por quê? Quando a gente tem um banco, uma conta no banco, qualquer um desses bancos que estão aqui na tela, eles vão ofertar produtos deles. E as corretoras vão ofertar vários produtos de vários bancos. Neste site a gente consegue ver um leque geral de todos eles que estão dispostos em várias contas bancárias, várias contas de bancos e várias corretoras. E aqui é justamente isso, uma visão mais macro, para fazer uma análise. E o legal também é que aqui, além de a gente ver os distribuidores, né, quais instituições financeiras pertencem a determinado ativo, como o Cássio falou, a gente tem também a possibilidade de estruturar uma estratégia que sirva para nós e para nossa aptidão ao risco. A gente pode sim procurar ativos que têm projeção do FGC, mas também os que não têm, comparar, realmente observar se isso é ideal para nós ou não, aqueles que têm liquidez diária ou não, e obviamente começar a comparar esses retornos de acordo com o tempo e de acordo com os objetivos da gente, com a segurança que a gente busca em cada ativo e principalmente comparar as entrelinhas, né? Exato. Porque quando tu pega ativos que têm isenção, por exemplo,
comparando ativos que não têm, muitas vezes os ativos que não têm isenção vão estar pagando muito a mais. Mas a gente acaba não observando que se a gente tivesse pegado ativos com rentabilidades menores, após a tributação, ele seria mais atrativo. Então aqui é bem interessante para a gente principalmente buscar essa rentabilidade líquida e observar o quanto realmente a gente vai estar ganhando e também observar que alguns ativos, quando mais atrativos, eles buscam um investimento mínimo. Então é muito importante também ficar observando o tipo de investimento que é, para a gente também não se perder. E outro ponto que é realmente importante aqui é focar se ele é pré-fixado ou pós-fixado. O que difere é que quando a gente for investir em pré-fixados, a gente vai saber o quanto a gente vai estar ganhando, enquanto que no pós, a gente vai ficar à mercê do indexador que ele tem relação, seja na IPCA, seja na CDI, não importa. A gente vai conseguir observar então o indexador e fazer essas projeções preditivas, ou seja, ter essas probabilidades futuras de aumento ou de perca através do indexador também. Não negligenciem a parte do indexador, principalmente para quem está dentro dos pós-fixados. Exatamente. Falando um pouco mais da plataforma em si, esse vídeo vai ser bem direto e prático a princípio, mas olha só, investimentos em renda fixa, aqui nós temos várias abas, nós vamos deixar em todos, mas vocês podem ver produtos de ativo real, tesouro direto, CDBs, LIGs, CCBs, RDBs, LCIs, LCAs e vários outros. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada um, rapidamente, mas principalmente sobre alguns filtros e alguns tipos de investimentos específicos. Alguns que mais tem também, né? Se até vocês observarem aqui no painel à direita, né, da plataforma, a gente já vem com algumas considerações que são de extrema importância, eu diria, para quem tem a intenção de começar a investir em renda fixa. Primeiro, o vencimento. Para saber se a gente vai ter uma significativa redução quanto à nossa tributação. Lembrem-se que aqui a gente tem uma tabela regressiva conforme o tempo. A gente começa sendo tributado em 22,5 e termina em 15. Mas o 15 é após 720 dias, ou 720 mais 1. Então, aqui a gente consegue dosar esses retornos, observando a diferença entre as tributações, porque muitas vezes a gente vai ter uma rentabilidade alta no ativo, mas a gente vai estar sendo muito tributado. E quando a gente observar a rentabilidade líquida, não vai fazer tanto sentido quanto deixar em um ativo que, por exemplo, cairia para o próximo degrau de tributação. Então é interessante a gente considerar o vencimento justamente pela tributação. Temos também aqui a possibilidade de ter liquidez diária, né? Proteção de FGC. Eles já têm aqui a alíquota de IR, que é justamente essa questão do vencimento logo embaixo. Temos ali também um grau de risco, né? Muito essa importante. classificação de rating é bem importante, não só do ativo, mas da instituição financeira que vai emitir o ativo também, né? E aqui a gente também pode estar filtrando os indexadores, que, como eu falei antes, pode ser inflação, IPCA, pode ser também a CDI, pode ser pré ou pós, né? Como a gente também já acabou de falar. E claro, os distribuidores e emissores, né? Saber qual é a instituição responsável, tanto pelo ativo, quanto aqueles que estão distribuindo esses ativos e, obviamente, ganhando comissão por isso, né? Porque não esqueçam que os assessores dessas instituições também são remunerados e existe sim diferença nessas remunerações pelo tipo de ativo que eles vão vender a vocês. Se a gente pegar ativos lá de 2040, 2060, quanto maior o duration, ou seja, quanto maior for o horizonte de tempo, maior é o risco. Então, mais benéfico vai ser para o assessor vender esse tipo de ativo para vocês. A comissão de ativos longos, vencimentos longos, é muito maior do que ativos curtos, né? Então tem que tomar esse cuidado quando a gente investe o nosso dinheiro em títulos curtos. Não só pela tributação, que a gente vai pagar o imposto de renda, muitas vezes é extremamente alto, 22,5% do rendimento, mas com essa perda, né? Você vai estar investindo, prendendo seu dinheiro por muito tempo, né? Sem altas delongas nessa questão, o que o Guto trouxe aqui já, liquidez diária e FGC. Então, liquidez diária, extremamente importante, principalmente quando a gente não quer, ou tem dúvida, ou não quer se alocar, que é justamente a possibilidade de a gente estar alocando e recebendo, né, resgatando, na verdade, o nosso dinheiro se a gente quisesse
hoje, amanhã, semana que vem, enfim, 30 dias depois. Isso é muito importante para a gente ter uma certa previsibilidade e também até reserva de emergência pode ser utilizado, liquidez diária. Momentos de incerteza de taxa de juros, liquidez diária é um instrumento interessante, investimentos nessa parte. O que é FGC? Eu acredito que hoje quase todo mundo já está ligado o que é FGC, né? Fundo Garantidor de Crédito, que nos protege, os investidores, da questão de más gestões, má política do mercado, possíveis quebras de bancos no mercado, que a gente tem um limite de R$250 mil, perdão, por CPF, por instituição bancária, limitado até 4. Então, se tem R$1 milhão, você vai alocar 250 em cada conta, 250 vezes 4, e você vai estar totalmente coberto deste montante, caso todas as instituições quebrem, vai recuperar o teu dinheiro. Tá? Isso tem um prazo também, uma duração de 4 anos para resetar o timer, digamos assim, que a gente fala. Então, a FGC é muito importante. Como sempre, o brasileiro aprendendo sobre o FGC do jeito que não deveria, né? Ainda mais por conta de algum caso específico. Exato. E aqui também tem mais uma coisa que eu particularmente acho interessante, que não é muito comentada, que aqui a gente pode ver ativos que saem de SAs, como debêntures, por exemplo. Até alguns CRAs muitas vezes acabam saindo de algumas empresas. E o que acontece é, às vezes, quando uma empresa tem dívida, ela vai ofertar um ativo no qual tu vai receber participação dos lucros referentes a isso, porque tu está emprestando dinheiro não para o governo, não para um banco, mas sim para uma empresa. Por exemplo, vou comprar uma debênture de Vale, significa que eu vou estar emprestando dinheiro para a Vale e que depois daquele prazo acordado, eu vou receber, obviamente, dentro do que foi proposto no ativo, seja pré, pós, quanto a rentabilidade e quanto a vencimento, eu vou estar recebendo da Vale aquele retorno. Porque tu vai entrar como alguém que emprestou dinheiro para uma determinada ocasião e está agora recebendo o plus por isso, né? Exatamente. Muita gente ignora isso até dentro do mercado de renda fixa. Esse é um tipo de investimento bem interessante, né? Até porque os debêntures eles têm um vencimento um pouco mais longo, pessoal. Não é 2 anos, muitas vezes é para cima de 5. Mas elas remuneram bem. Em vez de comprar a ação, o ativo, você pode estar comprando uma debênture, que é como se fosse um CDB de uma empresa na bolsa, mas ela não tem garantia da FGC. E não só isso. Quando a gente vai falar em debênture, por exemplo, a gente tem que pensar o quê? Qual é o nível de risco dessa empresa? Então, muitas vezes a gente vai ter que olhar a parte fundamentalista da empresa, seus pilares fundamentalistas. E sim, existem N ferramentas hoje, tem Status Investing, Investidor 10, tem sites norte-americanos gratuitos que a gente pode avaliar em empresas aqui do Brasil. Então, de novo, ferramentas existem várias, mas é muito necessário, principalmente porque a rentabilidade, se comparada de uma debênture com outros ativos, geralmente vai ser maior, porque elas estão pagando pelo risco que tu está assumindo em emprestar o dinheiro para uma empresa que, na grande maioria das vezes, está endividada. Exato. E ou que crescer, né? Exato, e que tu vai ajudar essa empresa a crescer, porque ela está, em teoria, com planejamento de expansão, precisa de recursos financeiros, e ela acha mais benéfico abrir debêntures do que pedir para o governo ou outra instituição financeira, por exemplo. Exato. Então eles criam as debêntures. E a gente entra nessa participação, recebe mais, mas se houver algum problema, vocês também não vão ver nenhum retorno, principalmente porque, como o Cássio acabou de falar, não tem cobertura da FGC. É o risco-retorno, né? A relação do risco com o retorno que a gente tem. Está assumindo mais risco, porque é uma empresa, não um banco. E uma empresa é muito mais fácil de quebrar do que um banco. Até é legal, né? Porque eles têm aqui uma leve explicação do que é uma debênture. E eu acredito que tenha também para todos os ativos que vocês venham lá pesquisar aqui, né? A gente vai poder falar. E obviamente, né, gente, tem outras formas de aprender sobre os ativos muito além do que está aqui. Mas é interessante que eles já dão uma leve cobertura do que é, né? E ainda na parte de debêntures, também existe algo que é muito legal, muito interessante para o investidor, que é as debêntures incentivadas. De forma resumida,
que é uma debênture incentivada? É incentivada pelo governo em alguma área. Então, tem que fazer, por exemplo, de uma cidade a outra, precisa melhorar ou construir uma rodovia. E aí existem empresas que querem se propor, né, construir aquela rodovia. Então o governo fala, não, quem sabe a gente incentiva elas a construir aquela rodovia para a gente, né, para o governo não ter que construir com recursos públicos e, de fato, ajudar aquela empresa. Como ele pode ajudar? Isenta de imposto de renda, reduz a tributação. Essa isenção de tributação, ela é repassada pelo investidor. Então o investidor vai acabar investindo com uma debênture que não vai ser cobrado imposto de renda do rendimento dele. Ajuda a empresa, que repassa para o investidor, que acaba ajudando o governo para não utilizar o recurso público, né? Então é bem interessante. Exatamente. O retorno é muito superior, pessoal. Muito superior. Não só rodovias, mas saneamento básico, energia, enfim, outros setores. Até se vocês entrarem, obviamente, na plataforma e clicarem em mais detalhes, vocês também vão poder observar com mais atenção que é possível calcular qual que é a ideia de investimento de vocês. Então vocês vão ter valor investido, vocês vão ter a data de vencimento e também vocês vão ter aqui, obviamente, né, se forem investir, alguns dados que vão ser colocados, vai passar por uma corretora emissora, vai retornar para vocês através de um assessor e vocês vão levar isso aqui adiante. Porque como aqui até bem o diz, eles têm vínculo com a CVM, com a Anbima, então existem órgãos que regulamentam o mercado de capitais que estão observando essa plataforma também. Tudo que está aqui, na teoria, está passando pelos órgãos que regulamentam o mercado de investimentos aqui dentro do Brasil. Então, confiem de fato nos dados, mas ao mesmo tempo, e em primeiro lugar, confiem naquilo que vocês precisam. E saibam que muitas vezes vão ter entrelinhas aqui que vocês realmente precisam cuidar. Exatamente. Principalmente se vocês não têm muitos hábitos de observar isso aqui com tanta clareza. Mas claro que hoje, além de outras instituições que podem estar aqui auxiliando vocês, como a gente já sempre bate aqui, tem ferramentas gratuitas, inclusive a própria da Anthropic Cloud pode fazer uma avaliação geral disso aqui, de todos os ativos de vocês, e podem inclusive mostrar qual que tem a melhor rentabilidade, qual que tem mais vantagem de proteção, qual que tem o melhor risco-retorno, qual que tem o melhor índice de retorno com liquidez diária e cobertura do FGC. De novo, vocês podem pedir o que for e encontrar isso aqui, se souberem como pedir, saber utilizar a ferramenta. Tal como o nosso vídeo de algoritmos, né? Exatamente. É sobre saber utilizar as ferramentas que estão dispostas a vocês. O que eu ia comentar ainda na parte de debêntures também é que, como o Guto falou, nessa questão de risco, o risco, por exemplo, de uma empresa, se vocês conhecem uma empresa aliás, se vocês não conhecem uma empresa que está emitindo debêntures, e vocês vão procurar mais sobre ela, e quando vê ela está com umas notícias muito ruins, problema contábil, problema fiscal, é aquele pensamento lógico. Para que eu vou colocar dinheiro numa empresa que muitas vezes não está muito bem das pernas, não está muito bem fiscal, contábil? Então essa análise é muito importante, tá, pessoal? Olha só, IPCA mais 13,55. A outra era CDI mais 4 e pouco, né? Exato. Até a minha intenção aqui era justamente mostrar o teu caso que tu acabou de falar. É sobre conhecer a empresa, caso vocês não conheçam. O que nós temos aqui é uma debênture que está pagando o IPCA mais 13,55 para a venda em 2037. Então são 2.791 dias úteis. E aqui em cima vocês vão também poder ver a rentabilidade do título. Tá aqui, Isso aí. Rentabilidade líquida mensal, a líquida anual, mas principalmente nós temos aqui o rating do emissor e qual foi a agência que fez isso, que foi a S&P. Mas aqui a chave é de qual empresa isso está saindo. Nós temos aqui a CSN Mineração. Nesse ponto em específico e também já trazendo um case prático para vocês, a gente vai mostrar aqui um breve ponto sobre, caso quem não sabe o que é a CSN, nós colocamos aqui Status Investing
e a gente vai observar a CSN, que é a nossa COSAN. Se vocês colocar o ticker que está ali ou simplesmente escrever o nome da empresa, vocês vão estar vendo a mesma tela que a gente está observando aqui, e vocês vão ver que aqui em cima tem análises que são geral, contábil e toda a parte de comunicação. Vocês vão observar como é que a empresa está se comportando, e se vocês descerem mais, vocês vão ver também os indicadores fundamentalistas. Exatamente. Que aqui nós temos o valuation, endividamento, eficiência, rentabilidade, mas para aqueles que não compreendem, se vocês deixarem a seta por cima desse ponto de interrogação, vocês vão poder observar qual que é a métrica. E se vocês clicarem abaixo, vocês vão poder utilizar isso aqui no histórico. Mas principalmente se vocês não têm isso aqui e continuar rolando para baixo, vocês vão poder observar qual é a dívida líquida, qual que é o patrimônio líquido, qual que é a dívida bruta, quanto que existe em disponibilidade, e começar a refletir, essa empresa consegue pagar essa dívida antes de qualquer coisa? Como é que ela está pensando em crescer se a gente está vendo uma taxa de juros altíssima e ela está muito endividada, inclusive mais do que a própria disponibilidade e o patrimônio líquido juntos? E aí vocês vão ter que começar a ter uma reflexão se faz sentido ter o risco de comprar esta debenture, emprestar dinheiro para essa empresa, para que ela tente fazer o que ela está se propondo. E onde é que a gente consegue ver isso? Através do RI da própria empresa, olhando o relatório que sai a cada trimestre, porque ali tem os objetivos quanto os porquês de precisar de mais capital e dos porquês das debentures também. E aqui logo mais abaixo a gente também vai estar observando o DRE. Então, o resultado. Exatamente, a gente vai ver todo o demonstrativo, a gente vai ver os dados contábeis e estatísticos, e aqui eles geralmente não vão conseguir ocultar tantos dados, e os dados que refletem aqui, eles refletem a própria empresa. Então aqui vocês conseguem acompanhar com o passar do tempo, porque os dados se mantêm em histórico aqui, e observar depois as margens e balanços que são as consequências desses resultados. E obviamente, cada notícia vocês vão observar se elas fazem parte de algum índice ou não, de algum ETF ou fundo ou não, quais são as instituições responsáveis por esses fundos, vão observar as notícias e obviamente, quiserem levar ainda para uma parte de análise técnica, algorítmica, perfeito também. Mas aqui o ponto é como a gente vai pegar e emprestar dinheiro para uma empresa que está tão endividada e sem capital para pagar essas dívidas. Significa o quê? Que ela vai ter que começar a gerar muito lucro ou ter uma proposta de geração de lucro futuro que vai cobrir todas essas dívidas, considerando que as dívidas futuras também. Exatamente. Para começar a dizer o mínimo, do que é avaliar uma empresa dentro de quesitos fundamentalistas. Então, quando vocês procuram realmente ter essa ligação direta com empresas, procurem conhecer a empresa. Bom, então por isso que é muito importante também a gente ficar de olho no rating, e pesquisar a empresa, porque só o rating sozinho não quer dizer, porque a gente não reflete as dívidas da empresa, por exemplo. Exato, e mesmo que a gente observe que é uma classificação de rating alta, Exato. Por quê? Porque ele está considerando que o emissor, ele é alguém que consegue pagar ou sanar as dívidas que foram criadas ali. Exato. Mas a gente também tem que observar que quando eles criam uma debenture, eles não vão colocar todo aquele capital que a gente colocou para sair vendendo cotas. Existe um limite. Exatamente. E que geralmente, até para investir, vai ter um limite máximo. Eu não posso chegar e oferecer X milhões. Vão ter poucas cotas e as cotas vão ter valores mais acessíveis também. A captação é limitada e tem várias regrinhas, digamos assim. Mas é um bom instrumento de investimento, na minha opinião. O que tu acha? Exato, eu gosto. Não é o meu feitio, porque Também não. eu sou 100% renda variável, até para minha reserva, como eu já falei em outros momentos, é 100% em renda variável, mas ao mesmo tempo a gente compara aqui o gráfico de relação de retorno com a poupança. E aqui eu realmente acho interessante a plataforma que ela já dá essas rentabilidades, Isso eu achei muito tanto legal. bruta quanto líquida, mensal. em comparação também com a poupança. Porque muitos acreditam que a gente está investindo em renda fixa
meu Deus, é uma complicação e uma complexidade extrema, porque eu vou precisar muitas vezes falar com o meu gerente para fazer algo do tipo. Então deve ser muito complexo. Gente, não é. É apertar 2 botões, colocar um valor, a assinatura e fim. Simples e rápido. Para Não tem fazer, nenhum esforço. para fazer é tranquilo. Exatamente. Mas entendam quem está por trás. Exato. E o interessante é que geralmente antes de buscar conversar, porque muitos têm essa questão de eu vou perguntar para o meu gerente, eu vou perguntar para o meu assessor e vão esperar que eles mostrem que eles têm à disposição dentro da própria instituição. E acontece em casos, principalmente, que a gente bate muito em cima hoje de alguns clientes nossos que têm ativos ou produtos ou até capital dentro de cooperativas. Acontecem aqui no Sul bastante. E geralmente o que eles vão trazer dentro dessas cooperativas vai ter uma certa regionalidade, ou seja, alguns vão conseguir pagar um pouco mais do que outras. E geralmente pagam mais, de fato. Exato. E que tá tudo bem também, mas compreendam que quando vocês têm acesso a uma ferramenta como essa, vocês também podem chegar para o gerente de vocês ou para o assessor de vocês e pedir este produto para eles. Como já aconteceu esses tempos, né? Exato, a função deles é realmente trazer a expectativa de vocês, mas o que acontece muitas vezes é eles não mostrar todo o leque de produtos que vocês poderiam estar acessando. Porque, gente, eles são comissionados para ter os ativos de maior relevância para eles e para a instituição que eles trabalham. E tá tudo bem com isso também. É o que eles fazem da vida. Mas lembrem-se disso. Eles vendem o mercado, eles não vivem de mercado. Viver de mercado e vender de mercado são coisas muito diferentes. E geralmente as pessoas que vendem o mercado estão, assim como qualquer corretor de imóveis, por exemplo, buscando aqueles ativos que vão trazer maior retorno para si. Um detalhe que o Guto comentou agora, a gente comentou em outro vídeo também, mas teve um caso desse cliente que a gente conversou com ele, ele expôs o que ele queria, o montante e tal. Nós sentamos com o gerente de conta dele e outra pessoa responsável e a gente falou, olha, ele quer isso, tá buscando isso, essa expectativa, ele tem um relacionamento com vocês, com o banco de vocês, e ele quer permanecer no banco, mas ele quer uma oferta melhor de investimentos, né? Não o que a gente tem na prateleira para o geral, esse investidor geral. Ele tinha um montante maior. Até por uma estrutura, né? Porque geralmente, gente, quanto maior for a estrutura da pessoa em investimentos, isso já vai sinalizar que a pessoa já pensou em seguros de vida, que ela já pensou numa holding, que ela já pensou em estruturação. Essa holding muitas vezes é coberta por um fundo fiduciário que nem fica no Brasil. Então já existe realmente uma estrutura toda dimensionada para aquele cliente. E se ele já está naquele banco, a possibilidade de ele ganhar algo mais atrativo é muito maior, principalmente se tu consegue comparar com outras instituições financeiras. Só que como eles também têm essa necessidade de manter recursos sob gestão, eles também precisam ser flexíveis. E o ponto é aqui, é realmente buscar essa flexibilidade, né, que existe. Que eles não vão ofertar, porque quanto menos eles ofertam a flexibilidade, maior é a comissão deles. Exatamente. Então busquem essa flexibilidade, mas busquem com inteligência, mostrando que existem outros ativos em outras instituições que não vão cobrar nada para ter o capital de vocês lá. Muito pelo contrário. Eles querem captar para que vocês vão para lá. Mas percebam que tem diferenças, né? A gente conversou, ele recebeu uma oferta melhor, mas o cliente falou, eu quero manter lá. Exatamente. Porque eu quero deixar lá. E existiam opções melhores. Essa é a questão. Ele queria deixar lá, a gente foi atrás, o que mostra com que ele estava disposto a conversar. E a instituição também, porque eles querem captar. Então é um acordo. Exatamente. Muitas vezes o ponto é que falta comunicação. Vocês como clientes podem estar insatisfeitos enquanto a instituição está satisfeita, mas se vocês são insatisfeitos com aquilo que vocês têm, muitas vezes não é culpa da instituição, gente. Lamento a minha transparência e sinceridade, mas é como todos os pilares de nossa vida. Se a gente está insatisfeito com o nosso corpo, a gente vai cuidar do nosso corpo. Da nossa mente, das nossas emoções, a gente vai cuidar das nossas emoções. Nosso pilar financeiro é absolutamente igual. Nós estamos insatisfeitos, a responsabilidade é nossa. Tem um assessor para isso, paga um assessor para isso, paga um gerente para isso. Não.
tu não está pagando para ele ser o melhor possível, porque ele trabalha para uma instituição financeira e a instituição financeira que está pagando ele para ser o melhor para a instituição, não para vocês. Deve sempre isso em consideração. Exato. Existem instituições ou empresas, MFOs, Multifamily Offices, como no nosso caso, por exemplo, que fazem justamente o fato de peneirar, filtrar e buscar soluções já com outras instituições que têm este cliente, mas cujo cliente está insatisfeito. E o caso é que sempre existe a possibilidade de conversa. E caso não haja, gente, caso chegue realmente o final de que não, essa instituição está inflexível, a permanência nessa instituição não é obrigatória. Vocês continuam lá porque querem. Vocês podem tirar todo o capital. E às vezes, essa preguiça de sair da instituição A para a instituição B é o que faz vocês ficarem para trás ano após ano. Uma simples mudança, às vezes é um dia de intenção de mudança de vocês que faria com que o passar futuro, ou seja, os próximos momentos, próximas experiências, os filhos, os netos e todas as gerações futuras, elas vão ficar à mercê da irresponsabilidade dessa tomada de decisão que poderia ter sido feita em um dia. Esse é o viés do status quo, pessoal. Exatamente. Muito cuidado com isso. E a gente já pegou umas carteiras bem complicadas, aí. Aí a pessoa realmente saiu da instituição e encontrou outra que lhe agradava mais, né? Vamos trazer um pouquinho dos investimentos mais genéricos que a gente encontra, como por exemplo um CDB da vida. Uhum. Vamos ver o que tem na descrição aqui, que eu fiquei bem curioso para ver isso. Dá um zoom aqui. Então, um investimento clássico que os bancos oferecem, olha que legal. Certificado de depósito bancário. Instrumentos emitidos por banco para financiar as suas atividades de crédito. Então assim, pessoal, um investimento simples, que todo mundo já conhece. Tem que tomar bastante cuidado se tu quer utilizar o FGC a teu critério, que ele tem cobertura do FGC. Então, tem 1 milhão, vou botar 250 em cada uma, 250 num banco, 250 em outro banco, até 4, vai estar coberto. Quando a gente tem um portfólio maior, um capital maior, aí já muda um pouco a perspectiva, porque é mais interessante, via regra geral, digamos assim, colocar o teu dinheiro, patrimônio, em um banco maior que tem uma segurança maior. E tem outras formas de analisar isso, como o índice de Basileia, enfim, tem várias outras medidas aí. Mas é um caminho. Tem um patrimônio até 1 milhão, 4 bancos, 250 mil. Se tem um patrimônio maior que isso, ou muito maior, procura um banco mais sólido, muitas vezes vai te dar maior segurança. Principalmente quem traz dinheiro de fora, né? No caso do Brasil, de fora do Brasil para cá. Então o CDB é legal, tem imposto de renda, tabela regressiva de 22,5% até 15%, vai mudando a cada semestre, cada ano, tem que tomar cuidado com isso. Como a taxa de juros está alta, agora investimentos tanto pré quanto pós estão bem altos, né? Eu já trouxe aqui, gente, para vocês entenderem, enquanto o Cássio estava dando essa breve explicação, eu já deixei aqui ativado liquidez diária, cobertura de FGC, indexadores. Eu coloquei CDI e dei um aplicar. Porque nesse momento a gente vai começar a ver aqui a taxa de CDI. E como muitos acompanharam, aconteceu aqui no Brasil, algo que realmente se tornou um escândalo, né, em relação a CDBs mais. E aqui a gente já vê hoje que já existem novamente CDBs aqui pagando 130% do CDI dentro do PagSeguros e vem sendo ofertado, né, do banco. Tem rating. Do Banco Seguro sem classificação de rating, tá? Aqui a gente já começa geralmente a ter um alerta. Por que esse tipo de ativo não tem uma classificação de risco? E eu já trouxe esse aqui por quê? Porque para aqueles que infelizmente acabaram passando por essa situação que envolveu o Banco Master e a sua cadeia sucessiva, vamos se dizer assim, de instituições financeiras que estavam vinculadas e que ainda estão, que muitas ainda virão. Vou deixar isso em apêndice hoje também, porque tem coisas que a gente realmente não pode falar. Mas aqui, nesse momento, pessoal, se a gente não está vendo classificação de rating, por que a gente vai levar em consideração isso aqui para alguém que busca segurança? Exatamente. Ah, mas é cobertura do FGC. Só que teu dinheiro vai ficar preso indefinidamente até tu receber, né? E o Banco Master foi 52 ou 62 dias até o pessoal receber.
Exato. E aqui a gente já tem logo ao lado um que está pagando 109% da CDI. Tem hoje até 110 para aqueles que investem no Nubank, acredito que 115 no Nubank mais, Violeta. né? E no Ultravioleta também, que agora tem o Nubank mais também, que tem essa nova modalidade. Mas aqui a gente já vê a diferença para um banco com classificação de rating. E aqui qual é a agência? É o Banco BMG. Tem um rating B+, e aqui a gente já vê a comparação em relação à poupança. Se você só deixar o mouse por cima, como eu estou aqui deixando, a gente vai ver a diferença em reais, tá? Para o CDB em relação à poupança. Lembrando que aqui é R$50 investido, né? Dá para colocar quanto quiser ali para Exato. Se a gente colocar aqui, por exemplo, coloquei os meus 10 mil e vou calcular. Aqui já vai estar a data da venda, tá? 5/6/2027. Então, nós temos o quê? Um período de 1 ano. Lembrando que, como é um CDB, como é uma periodicidade ali de cerca de 180, não, daqui 300 e... um pouquinho menos de 360, né? É. Nós temos aqui, eles botam como 365 dias corridos, mas nós temos 250 dias úteis, né? A gente vai ter um IR de 17,5 e vai ser considerado aqui embaixo também. Aqui a gente vai ver a rentabilidade líquida anual. Então a gente começa a perceber qual vai ser a diferença líquida disso em relação à rentabilidade bruta. E observe que a gente tem mais de 2,7%. É um valor bem alto. 2,7%, gente, é algo que vocês muitas vezes ao comprar um ativo não conseguem observar, que na hora de pagar o imposto de 17,5%, vocês perdem 2,5% da rentabilidade nominal para a líquida. E isso muitas vezes é ignorado. E aqui vocês vão poder observar isso aqui de uma forma muito simples. E não só isso, vocês vão ver também o valor líquido, depois de pagar todas as taxas, e vocês vão ver os 10 mil de vocês ano que vem, nessa data, né, que é 365 corrido, que vai estar em 11.291. Então é uma ferramenta que ela é interessante não só pelas informações econômicas que tem aqui dentro, mas também porque aqui, para aqueles que não entendem muitas vezes o quanto é rentabilidade descontada dentro do investimento, aqui vocês já vão ver em valor financeiro o quanto que isso significa. Por isso que muitas vezes os investimentos com isenção de imposto de renda são bem atrativos. A gente vai mostrar um agora, inclusive. E vamos entrar nele. Que é o nosso famoso, deixa eu ver se eu encontro aqui, nossa LCA. Vamos ver a descrição que eles têm aqui para nós. Letra de crédito do agronegócio. Essa LCA famosa. As letrinhas. O pessoal gosta de falar. Investimento dedicado ao agronegócio. O banco já emitiu o dinheiro, né, já fez o empréstimo e a gente está comprando, incentivando o agronegócio. E o I seria do LCI, do ramo imobiliário, né, a letra de crédito do imobiliário. Isento de imposto de renda, similar com o CDB, cobertura FGC. O mais interessante aqui, já de primeira, é a gente observar que no momento da taxa, logo ali embaixo, 95% da CDI, né? É o que está escrito. Mas o que está escrito logo abaixo? Que ela equivale a um CDB de 111,7%. Que é o que a gente está vendo antes. Exato. Antes a gente estava olhando no 109. 109. Então, se a gente comparar aqui, ela deu 95% da CDI isenta. E 95% da CDI isenta, financeiramente, vale mais que aquele CDB de 109%. Então, gente, quando vocês compararem o CDI, observem se existe isenção ou não. E lembre-se principalmente que quando a gente vai olhar um CDB, a gente tem que olhar o vencimento justamente para conseguir validar o tipo de tributação e botar isso de uma maneira líquida. A gente ajustando um CDB para a nossa forma líquida, a gente vai botar o vencimento, descontar essa tributação, e o jeito correto aqui de observar é que nem eles dão essa comparação. Nós temos aqui o CDB de 111,7 em relação ao nosso passado, que estava 109. Só que aqui, se a gente convertesse o CDB que nós estávamos olhando para cá de uma maneira isenta, vocês iriam ver que o valor dele é inferior a 95% da CDI. Então, observe que às vezes não é algo que visualmente é tão atrativo,
mas quando vocês sabem interpretar o que isso significa, vocês realmente vão começar a tirar vantagens sobre, inclusive, a comunicação com gerentes e assessores das contas de vocês. Um detalhe que eu queria comentar para finalizar da minha parte, que é uma LCA, tu não tem liquidez diária. Um CDB, tu pode ter liquidez diária. Então eles vão te pagar mais numa LCA que, além de ser isenta, não tem liquidez diária. Tu não pode colocar hoje e tirar amanhã, por exemplo. Por isso que tu tá recebendo mais, tu tá fechando um contrato para ficar um certo período de tempo. Isso é importante. Exatamente. Eu finalizaria também, né, com um único adendo. A gente tem essa significância em montar um portfólio de renda variável muito bem equilibrado, muito bem estruturado, mas ao mesmo tempo, criar um portfólio também pode ser feito com renda fixa para aqueles que são conservadores ou moderados, puxando um nível mais pesado para o conservadorismo. Pessoal, a gente pode ter reservas em CDBs, em liquidez diária. A gente pode ter um planejamento de médio e longo prazo em ativos que são isentos. E ainda para tentar suprir um pouco daquele benchmark, daquele índice e um pouco além, a gente pode estar utilizando algumas debêntures de empresas que são saudáveis e dentro desse portfólio de renda fixa, estruturar uma carteira que realmente seja muito mais viável do que deixar o capital 100% em CDI, como a maioria hoje faz dentro do Brasil, por consequência da nossa taxa de juros alta. Exatamente. Certo, gente? Então a gente fica por aqui. A gente espera que todos tenham compreendido como utilizar essa plataforma, que ela é bem intuitiva, ela é bem simples. Vocês podem filtrar de acordo, obviamente, com os objetivos de vocês e com os anseios de vocês também. Mas, pelo menos da minha parte, fica esse alerta de compreendam o que significam esses dados e que hoje tem ferramentas gratuitas para auxiliar vocês a como interpretar esses dados caso haja necessidade. Entendam por conta própria, não dependam do assessor, do gerente de vocês. Questionem ele. Inclusive, vocês podem até questionar quanto que eles estão recebendo. Exatamente. É uma lei importante. É isso, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima. Até mais.